amigos e amigas que nos acompanham no site Novo Eleitoral, mais um projeto do nosso instituto, também que nos acompanha na TV Câmara, que nos acompanha nas diversas outras TVs parceiras, como por exemplo a TV RN, e que também nos acompanha no canal Novo Eleitoral no YouTube. Enfim, nós estamos sempre ligados, trazendo aqui no Instituto Novo Eleitoral, do seu site já conhecido, vários temas, vários debates, vários diálogos, vários enfrentamentos dessa reforma eleitoral, dessa mini-reforma, ou como eu gosto de chamar, que reforma é essa que não mexe verdadeiramente na estrutura de poder pelo poder. E hoje, eu aqui, Ervaldo Sampaio, que você já conhece, o meu querido companheiro aqui de site, editor do site Novo Eleitoral, grande professor Márcio Oliveira, que além de ser um especialista em direito eleitoral, é também mestre em ciência da computação e é, como eu gosto de dizer, o editor também do site Novo Eleitoral. A gente está nesse debate, nesse bate-papo que você, amiga e amiga que nos acompanha, sempre está ligado. E hoje nós vamos enfrentar o tema questões processuais da mini-reforma eleitoral. Houve realmente muitas alterações nessa parte, ou seja, como o amigo e amiga sabe que a Lei 13.165 mexeu ao mesmo tempo na Lei das Eleições, mexeu na Lei dos Partidos Políticos e mexeu também no Código Eleitoral, tem várias matérias que ela acabou mexendo. E uma das matérias que ela mexeu é o que nós estamos chamando de questões processuais, ou seja, se mexe na estrutura dos processos eleitorais de um modo geral. Mexe nas estruturas dos processos que tratam de abuso do poder político econômico, abuso do poder político, midiático, enfim, compra de votos, os processos que levam à cassação e mexe, evidentemente, em outros processos. Então, professor Márcio, dentro desse destaque que nós estamos dando, como amigo e amiga já percebeu, as diversas matérias que o site Novo Eleitoral está trazendo sobre essa mini-reforma, nós podemos destacar, eu queria iniciar o debate, destacando aquela questão que vai dar muito, eu penso que vai ser uma questão polêmica demais. A litispendência, né? Parece que há uma mudança. O que a gente entendia que, por exemplo, se um fato já era tratado em uma ação de investigação judicial eleitoral, e esse mesmo fato poderia ter repercussão jurídica, com causa de pedido diferente, consequências jurídicas em outras ações, como, por exemplo, na impugnação de mandato eletivo ou uma representação do 30A, parece que não havia, e a jurisprudência era solidificada no sentido que não havia litispendência. Parece, né, vamos começar aqui, que houve mudanças e vai ter muita discussão sobre isso, não é isso, Márcio? Exatamente, pessoal. Expressamente, não havia na legislação eleitoral, processual eleitoral, nenhuma menção à litispendência. Então, o TSE entendia que, como cada ação possui uma causa de pedir legal, né, diferente, a causa remota, vamos dizer assim, diferente, e até a próxima efeito também, né? diferente, né? Isso. Você teria, por exemplo, mesmos fatos sendo apurados em 2 ou 3 tipos de ação. Vamos imaginar, por exemplo, uma irregularidade na prestação de contas, que poderia ser apurado numa representação pelo artigo 30A, poderia ser apurado numa ação de investigação judicial eleitoral, que também se presta a apurar abuso de poder econômico, numa ação de investigação do mandato eletivo, a AIME, e num recurso contra a expedição de diploma. Então, nós tínhamos aí um mesmo fato, gerar 4 ações distintas, né, que na verdade possuem realmente efeitos legais no sentido formal distintos e que tinham que ser processadas individualmente. E vamos ser francos, né, Márcio? É difícil do povo entender isso, né? Como é que um mesmo fato gera 4 ações, e que pode ter, teoricamente, Márcio, 4 resultados diferentes, não é isso? 4 resultados diferentes. Então, a legislação agora, a Lei 9.504, salvo engano, o artigo 96b, passa a constar com essa previsão de que ações que tratem sobre o mesmo fato serão processadas no mesmo processo. Serão reunidas para julgamento conjunto. O que a gente vai ver é como é que isso vai se dar na prática. Vai se dar na prática. Porque, assim, desde já, claro que nós temos que ver, pessoal, uma coisa. Eu quero começar o debate sobre esse ponto. Claro que nós temos outros pontos. Veja, Márcio, como você disse, a jurisprudência é pacífica.
Hoje é pacífica. Hoje não, perdão. Já estamos aqui, vamos resolver. Não é hoje não, porque hoje a jurisprudência não se pronunciou ainda. Até então, antes de se manifestar sobre essa mudança, a jurisprudência era pacífica, principalmente o TSE dizendo que não havia litispendência. Não havia litispendência. O que indiscutivelmente o legislador quer é evitar decisões conflitantes. Parece-me que essa é a intenção. Claro que a gente não pode analisar sobre a interpretação, vamos dizer, finalística, né? É. Agora, como é que isso vai se dar na prática, Márcio? Será que é possível que isso aconteça? A quantidade de por exemplo, um processo que esteja mais na frente, isso vai dar uma dor de cabeça, não vai, amigo? Eu imagino muito assim situação. O artigo 30A, ele é específico para irregularidades na campanha. Mas você sabe, melhor do que eu, que, por exemplo, a AIME, ele junta 10, 20, 30 fatos. Isso. Fatos diferentes na substância em uma mesma ação. Verdade. Então, essa AIME vai englobar uma ação pelo artigo 30A, que inclusive recentemente... Que é restrita, né? Vamos Isso, dizer, que no é certo restrita sentido. no sentido, e que inclusive tem previsão legal distinta, porque as representações da Lei 9.504 e a AIME, por exemplo, é uma ação constitucional. Vamos aumentar. Nós falamos 4. E quando tiver uma conduta vedada? Você pode ter uma representação típica por conduta vedada, isolada, específica, que pode ensejar um abuso de poder do 30A, vamos dizer, que já pode, um fato conexo, estar sendo analisado na IJE, para você ver como é, que pode gerar um recurso contra a expedição de diploma, e a própria AIME, que você muito bem resumiu, que é o costume, a gente vê na prática, a AIME tipo fazendo um resumão, né, Márcio? A gente vê a AIME tratando de tudo, não é isso? Então isso vai dar uma dor de cabeça, eu penso agora. Nós não podemos, vamos dizer que não é interessante, porque, por exemplo, eu quero aqui levantar uma discussão. Você se recorda que o TRE começou a enfrentar isso, o TRE do Rio Grande do Norte. O juiz Arthur Cortes, eu acho que você se lembra, você chegou a comentar comigo, ele chamava a atenção que, em que pese a jurisprudência ser pacífica, ele tinha dificuldades de não entender essa reunião, e principalmente porque nós tínhamos que ter resultados. Nós podíamos ter resultado diferente. Eu não quero falar de caso concreto aqui, mas você sabe que em um caso concreto meu, a cidade aqui de Baraúna, teve julgamentos distintos por essa questão a nível de tribunal, não a nível de primeiro grau. Então, realmente, eu acho essa providência interessante. Agora, repito, parece que vai ter problema na prática. Mas vamos passar, né, para outro destaque, porque essa parte aí eu acho das mais problemáticas. A gente poderia anotar também aquela ideia, como é agora, para caçar, parece que tem mudança no tribunal, não é isso, Márcio? Pode caçar, como é agora. Qual é o requisito formal que se trouxe para caçar político a nível de tribunal? Bom, até então, cada tribunal faz a sua disciplina de como formar o quórum para instalação de uma sessão, né? Então, fica a carga de cada tribunal, dentro do seu regimento interno, traçar essa disciplina de como... Então, é possível, pela legislação até então, que um tribunal viesse a tomar a decisão de cassação em uma sessão que tivesse a maioria de seus membros. Isso com muito né? comum, 5, né? Nós já 5 vimos. membros, por exemplo, já seria suficiente para instalar uma sessão, e nessa sessão vinha a ser cassado sem por maioria de nenhum, votos. 3-2, né, por exemplo, aí. Hoje, com a nova legislação, impõe que o tribunal, para decidir, para colocar em pauta um processo que envolva cassação de registro, de mandato ou de diploma, né, depender do tipo de ação. É o artigo 28, parágrafo 4º, alterado. Terá necessariamente que contar com a integralidade de seus membros. É importante lembrar que não quer dizer que sejam os titulares. Não. Mas tem que ter os 7 membros. Na hipótese de um titular não estar naquela sessão, ou não estar impedido por qualquer motivo, vai ser chamado o substituto dele para participar. Do tribunal, ele vai ter que organizar e verificando eventuais suspeições que ele saiba, tudo bem. Isso. Se ele não souber, parece que o processo vai ter que ser adiado. Porque, por exemplo, se iniciar um julgamento e aquela suspeição aparecer no momento, é impossível que haja, a não ser que o presidente tome aquela cautela. Eu acho que vai acontecer isso, viu, Márcio? Eu vou ousar dizer uma novidade. Será que nós não vamos ter os suplentes de cada categoria? Né? Por exemplo, suplentes, pelo menos um suplente de desembargador, vamos dar um exemplo, um suplente de juiz, um suplente de jurista, um suplente do juiz federal, em algumas sessões estratégicas já presentes? Acho
que eles vão ficar ali de sobreaviso De na sobreaviso plateia para entrar imediatamente para entrar em cena. Sob pena de ter que suspender a sessão E e remarcar a decisão. Agora, Márcio, para a gente finalizar essa parte, você não acha que isso, querendo ou não, é uma restrição e uma dificuldade a mais? Ou você não vê assim, para que haja cassação de registro, perda de diplomas? Ou você entende como razoável essa alteração? Olha, doutor, eu entendo como razoável pelo seguinte aspecto. Nós temos que entender que uma pessoa que tem seu diploma cassado, ele teve o diploma concedido não pela Justiça Eleitoral, mas pelo povo. Pela regra do regime democrático, a exceção realmente será tirar o diploma, o mandato de alguém. Então, eu acho razoável. Por e que parece ser uma restrição, isso. Né? Por outro lado, nós temos que ver assim, os tribunais eleitorais, eles são compostos só de 7 membros. É o tribunal que tem o menor número de colegiado e já menor. definido, né? Não tem como aumentar, né? Não tem, constitucionalmente. Né? Então assim, eu acho razoável. Eu sei que é uma restrição, eu não vou imaginar aqui que o legislador teve na intenção de dar... Eu imaginei de restringir a ação do judiciário, mas eu considero dentro do que é razoável à luz do nosso sistema democrático. Eu confesso para você que eu tendo a acompanhar esse seu posicionamento. No primeiro momento, a gente vê que muitas dessas alterações, como eu sempre critico, querendo ou não, mantém essa estrutura de poder pelo poder, né? Ou seja, dificulta, vamos dizer, mas nós não podemos deixar de achar razoável que se são 7 membros, que os 7 participem. Então eu também acompanho no primeiro momento, acho bem razoável a sua postura. Mas, Márcio, ainda sobre recursos, né? Parece que é interessante aquela mudança. Eu acho essa fantástica, né? A questão do efeito, né? Parece que o efeito agora está deixando de modo muito claro, evitando aquela insegurança jurídica. Bota, tira, bota e fica aquela loucura, né? Você sabe, eu vou ousar dizer, não estou querendo comentar, uma cidade que eu participei já teve 18 alterações do dia que começou o bota e tira. Com essa alteração interessante, amigo Márcio, para a gente destacar para o nosso amigo. É uma mudança que foi feita, né, no Código Eleitoral, salvo engano, no artigo 257, isso, que trata de recursos, que é todo o processo que envolva cassação, a recepção do recurso implica em efeito suspensivo, independente da decisão, né? Vamos dizer assim, se foi cassado, por qual motivo vai ter efeito suspensivo. Porque sempre o judiciário ficava naquela discussão. Por exemplo, essa matéria pode voltar, essa matéria vai ficar afastada. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Eu acompanho o seu, vamos dizer assim, o seu entendimento por enquanto. Porque, veja bem, entre o atual sistema de insegurança jurídica, onde o juiz pode, num caso, afastar imediato, em outro não pode, e não puder em nenhum, eu prefiro não puder em nenhum. Sabe por quê? Porque está em segurança jurídica. Eu penso que deveria valer de plano, mas isso aí é o entendimento pessoal que eu não quero nem entrar aqui. Eu acho essa mudança positiva. Sabe por quê, Márcio? Porque, por exemplo, vou lhe dar um exemplo claro. A resolução do TSE, que trata da AIME, para mim ela é mais do que clara em dizer que poderia afastar e deveria afastar de imediato e que o recurso não tem efeito específico. O Tribunal Regional, alguns tribunais, e o próprio TSE dava interpretação diferente. Então vai acabar com isso, homem. Vamos logo dizer se tira, não tira. Então tira quando? Tira a partir da confirmação da decisão pelo colegiado, não é isso? Mas eu acho que é mais interessante. E que a Justiça Eleitoral providencie para ser célere e julgar logo. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Eu ainda acho, mesmo depois da emenda 45, que correu com a celeridade processual... Principalmente para o processo eleitoral que impõe um ano, né? Nós ainda temos processos da eleição 2012 que não finalizaram. Nós temos inúmeros casos aqui, ao nosso redor, patente disso, Mossoró, Baraúna. Vou dar um exemplo que eu participei direto. Que já está terminando o 3º ano do mandato e o processo não se resolveu. Está lá no TSE aguardando uma decisão final. Márcio, me permita, para me fechar esse tópico, lhe dizer assim, do fundo do coração, como se diz, e por amigo e amiga, aquele meu jeito muito transparente, que é uma crítica que eu recebo de modo muito tranquilo e concordo a crítica do povo para com o Poder Judiciário. O ideal era que a pessoa só assumisse o mandato
se realmente todas as ações fossem julgadas. Que a gente tivesse tipo assim, tem muita ação, então vamos criar algo que dê segurança, porque ninguém aguenta mais, mas sinceramente. A pessoa está exercendo o mandato, na hora para não estar mais, aí entra um, entra outro. Olha, isso é difícil. Eu, como jurista, como estudioso, eu às vezes não tenho condições de explicar. Você mesmo sabe que essa situação específica de Baraúna, eu já disse que eu não consigo explicar aquilo, juridicamente, como é que explicar. Então, menos mal, eu acho que definindo que é o tribunal, que o efeito somente vai ser dado de retirar quando o tribunal confirmar, eu acho que é melhor do que o cenário atual. Então, positiva essa mudança. Márcio, uma coisa interessante, da prova, né? Isso, parece que essa mudança da prova também é interessante. Eu queria que você comentasse essa questão. Bom, foi a alteração do 368A do Código Eleitoral. Bom, isso é uma questão interessante, principalmente depois da aprovação do artigo 41A, que trata de captação ilícita de sufrágio, em que o candidato pode perder a vaga se comprovado, né? Captação ilícita, compra de voto, né? E o TSE passou a entender que bastava um eleitor dizer que vendeu o voto ou que obteve uma promessa, e isso já era suficiente. Nós temos o caso de um senador e uma deputada federal, marido e mulher, que foram cassados em virtude com uma testemunha que disse que teria recebido uma promessa de voto. E agora a legislação diz que a prova testemunhal isoladamente, ela não poderá mais ter esse efeito. Então ela vai ter que, no contexto, nós vamos ser ter que fazer uma interpretação com outros. E para ser sincero, meu amigo Márcio, eu acho interessante isso. Sabe por quê, Márcio? E você também tem a experiência como eu. Evidentemente, eu já presidi várias eleições, você presidiu comigo, já teve nos assessorando. E tem essa experiência de chefe de cartório. Vamos ser franco, a gente sabe que dentro de um município pequeno, a gente tem o lado A e lado B e todo mundo parece que ou quer ajudar um lado e quer ajudar outro. Então, para você conseguir uma prova testemunhal, para dizer tudo que você imaginar de ruim para o outro lado e o contrário também, é só o que tem. Com certeza. É comum nas eleições recentes nós vermos pessoas se preparando para dar esse bote, vamos dizer assim, para dar um bote. Aí eu vou pedir o adversário turno, né? E vou gravar. Vou gravar. Tá entendendo? É muito comum. Então, eu acho uma alteração importante no sentido da segurança jurídica. Como um todo, verdade. Entendeu? Do processo, da credibilidade do processo. Específico sobre nada, porque às vezes uma prova testemunhal, pessoal, ela é muito importante e ela direciona diversas outras provas. Eu digo com muita tranquilidade. Nos processos que eu tive o contato, eu peguei provas testemunhais com outras provas, mas eu já peguei prova testemunhal isolada que eu julguei improcedente, porque eu não vi aquela força necessária, Márcio, para que levasse à conclusão de você retirar. Porque nós não podemos deixar de esquecer, amiga e amigo que nos acompanham, que a pessoa foi eleita pelo povo. E, em tese, você tem que respeitar a soberania do povo. Você só pode tirar se tiver comprovado um vício. Esse vício tem que estar muito bem documentado. Eu acho que é positivo, mas essa parte aí também é possível. Claro que num caso ou outro, evidentemente, vai ter os temperamentos. Mas é da eleição, eu queria que você tocasse. Isso, o último aspecto. A eleição anulada, né? Como é, Pronto, essa o artigo 224 do Código Eleitoral diz que se a anulidade atingir mais da metade dos votos, ocorrerá uma nova eleição. Com o novo texto, sendo o caso de cassação do registro, do diploma ou do mandato, haverá nova eleição em qualquer hipótese. Então não haverá mais, por exemplo, o caso de Baraúna, que o primeiro colocado e o segundo, por exemplo, está assumindo porque o primeiro não teve 50% mais um dos votos. Então isso acaba em definitivo. Cassou o eleito, caça a eleição como um todo e terá um novo pleito. Eu não vou nem lhe botar numa confusão aqui, porque depois você pode reclamar, ninguém combinou. Mas é difícil mesmo de entender, né, Márcio? Como que o segundo lugar exerce um mandato e não o primeiro, quando ambos se encontram segundo a justiça, é cassado. É algo que não dá para entender com todo respeito. Atípico. Eu acho que isso aí pode demandar um grande estudo de caso, uma grande discussão sobre essa questão. E aí a legislação agora resolve o problema num certo sentido. Por quê? Se a eleição é anulada, independente da percentagens de voto obtido por cada candidato. O que é que significa? Nós vamos ter novas eleições. E mais, mas eu queria que você comentasse o seguinte: essas novas eleições devem acontecer o mais rápido possível, sob pena de quê? Porque parece que tem uma mudança que até 6 meses, ou seja,
se está dentro dos 3 anos e 6 meses, nós vamos fazer uma nova eleição. E essa eleição seria geral, feita pelo TRE, a eleição suplementar, né, que a gente já conhece, aprendeu a trabalhar. E se não, se for nos últimos 6 meses, parece que vai ser eleição indireta. Isso. Então o ideal é que seja feito mais rápido e que a gente deixe o povo, vamos dizer assim, decidir de novo. Não é isso, Márcio? Pessoal, em resumo aqui somando, né, todas essas modificações, por exemplo, o efeito suspensivo com a realização de nova eleição, nós concluímos o quê? Sendo o caso de cassação, vai haver necessariamente novas eleições depois do trânsito em julgado de pelo menos uma dessas ações. Pelo menos né? Pelo menos uma. O que vai no contexto aí gerar essa segurança jurídica, uma credibilidade do Poder Judiciário Eleitoral, que hoje, a meu ver, nós temos essa dificuldade de compreensão em determinados casos. Tem mesmo. Então eu acho que valorizou, melhora o entendimento que a população tem do trabalho do Poder Judiciário. Você concluiu muito bem. O pessoal, pelo menos, bem ou mal, vai ficar mais seguro no que a Justiça Eleitoral vai decidir. Eu acho que isso é importante, porque nós não estamos falando aqui, nem eu, nem Márcio, de nenhum caso concreto, porque não cabe a gente estar analisando a priori em abstrato, e estamos entendendo que qualquer coisa que traga mais segurança jurídica, né, Márcio, é melhor. Isso. Então, amigos e amigas, eu acho que dá para se despedir, né? Sim, desse sim. Vídeo. Muito bom debate. Se despede nesse debate. Espero que vocês tenham gostado. É mais um instrumento de cidadania que o Novo Eleitoral leva para os amigos e amigas que nos acompanham no site, na TV Câmara, nas diversas outras TV parceiras, no canal YouTube. A gente espera que você tenha gostado e com certeza a gente volta com mais vídeos, com mais debates desse estilo sobre a reforma eleitoral, sobre o direito eleitoral como um todo, sobre o direito partidário. O pessoal tem pedido muito que a gente converse como a gente fez um vídeo e que a gente aprofunde, né, especifique todos esses temas do direito partidário e direito eleitoral. Valeu, galera!